Bem-vindo aqui para mais um vídeo de cunho educacional. Naquele segmento chamado Toques da Bolsa, já chegando no vídeo de número 24, onde nós coletamos perguntas que são feitas por colaboradores aqui do canal e traduzimos em respostas que nós achamos que possam ser úteis para vários que também assistem aos nossos vídeos. Em particular hoje para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um banco da preferência aqui do canal. Então vamos ver o que nos foi questionado. A questão foi levantada pelo Ademir Jacob e ele inicia da seguinte forma. Ele está posicionado em Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na ação preferencial classe B, por cerca de 3 anos. E algo que tem chamado a atenção do Ademir aqui é com relação à eficiência. Isso ele tem observado trimestre a trimestre. O banco não evolui, não melhora nessa questão e, por outro lado, a cotação não reage. Mais ou menos, né? Porque nós chegamos a comprar aqui Banrisul nesse mês do ticker BRSR6 por R$ 8,90 e agora já está acima dos R$ 12,00, R$ 12,40 aproximadamente. Mas a verdade é a seguinte, que naqueles patamares que o banco tinha, numa ação que há um tempo atrás não subia, isso aí possibilitou para ele, mas também para mim, aumentar a posição, tendo comprado a R$ 8,95. Mas a questão em si volta aqui da seguinte forma. A eficiência do banco, a pergunta dele é se isso não me incomoda, principalmente pelo fato do banco poder ter se tornado um cabide político, como ele chama, cabide político de emprego. E essa questão leva ele a pensar, e também outros investidores a pensar em fazer até uma substituição em carteira, como por exemplo o Banco Santander, que tem um índice de eficiência melhor. O fato é que, conforme vídeo onde nós já analisamos o banco, eu vou deixar um vídeo aqui no final, onde foi feita a análise do segundo trimestre de 2022, esse é um dos quesitos que, na verdade, mais me preocupa. Tomando este documento do Banrisul, que são as demonstrações financeiras para o fechamento do primeiro semestre de 2022, se nós formos aqui na página 5, nós vamos verificar logo aqui embaixo o índice de eficiência do banco. Está marcado aqui. Então, nós podemos verificar que o índice de eficiência está em 63,3%, foi marcado no final do primeiro semestre de 2022, enquanto que lá no passado ele estava em 54%. Aqui é interessante nós verificarmos o que é o índice de eficiência. Índice de eficiência é o seguinte, o quanto em despesa você tem para aquilo que você tem em receita. Ou seja, quanto maior esse índice, pior para o banco. Então, você quer ter menos despesas para as receitas que você tem. E qual é o impacto de um índice de eficiência alto, que nem esse? Está justamente no lucro líquido do banco, porque significa que o lucro a ser distribuído vai ser menor para os proventos que você vai receber. Então, como é que a gente pode avaliar o índice de eficiência do Banrisul? O Banco Central ele estabelece que para a saúde do banco, ele tem que ter um índice de eficiência até 60%. E veja que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul está acima de 60%. Se você pegar Santander, está em 37% nos 9 meses, aliás, no terceiro trimestre, e está em 34%, 35% nos primeiros 9 meses. O Banco do Brasil, que tem o melhor índice de eficiência de todos, está abaixo dos 35%. Então veja que o Banrisul é o dobro em piora de eficiência. Portanto, evidentemente que isso nos preocupa bastante. E se pegarmos um banco correlato, que nós já fizemos um comparativo aqui no canal, que no caso é o Banco ABC Brasil, se nós, por exemplo, formos aqui na página 24 desse documento, que é a apresentação institucional do ABC, você pode verificar aqui que para os primeiros 9 meses de 2022, o índice de eficiência do ABC é 38,7%. Se você considerar apenas o terceiro trimestre, 38,7%. E o banco já teve aqui o terceiro trimestre de 2021, 33,3%.
do índice de eficiência. Ou seja, os bancos estão abaixo de 40 e o Banrisul está acima de 60. Pô, isso, lógico, né, faz com que a gente fique com o pé atrás em relação ao Banrisul. Mas um fator que a gente coloca como contraposição a isso é, por exemplo, o dividend yield. Note que para o ABC ele é de 5,86, ele está abaixo do 6% que nós procuramos, né? Porque 6% é um desígnio natural, tem vídeos aqui no canal que eu explico por que se chegou a esse patamar dos 6% em dividend yield. Por outro lado, se nós pegarmos aqui os últimos 5 anos do ABC, note que depois aqui do início do período pandêmico, a ação chegou a estar cotada aqui a R$10, R$11, e hoje a ação já ela evolui, conforme a gente pode ver aqui no início, para R$21,81, porque essa subida significativa é que faz ele ter esse dividend yield aqui abaixo dos 6%. Então, a esses valores, evidentemente, a gente não compraria ABC. Mas vamos dar uma olhada como é que é o parâmetro para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui a gente pode verificar, por exemplo, que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul tem um dividend yield de 8,36%, que é bem acima do Banco ABC. Mas o lado, digamos, positivo, o que faz com que se eleve esse dividend yield é porque a cotação do Banrisul é R$12,30. Ou seja, ela fica bem abaixo, né, da cotação do ABC. Tanto que se o banco evoluir para um preço muito próximo dos R$20, 18, 19, você vai ver como cai drasticamente o dividend yield do Banrisul. Então, a gente verifica que, por exemplo, o Banrisul, nós chegamos a comprar, eu vou marcar aqui 6 meses, só para a gente ter a referência, nós chegamos a comprar Banrisul nesses patamares aqui dos R$8, 8,90, 8,95, foi o preço mais baixo que nós compramos. E o banco agora já vai lá para os seus R$12. Então, se o banco continuar subindo, evidentemente que começa a sinalizar uma abordagem mais qualitativa para verificar se nós ingressamos no patamar daquilo que a gente chama de dividendo inteligente. Ele não é criado por mim, ele foi criado por Luiz Barsi Neto, que é filho do Luiz Barsi Filho, que é o seguinte: dependendo como sobe essa ação, vale mais a pena trocar Banrisul por, neste caso aqui, Banco ABC, porque o patamar do dividendo começa a ser mais representativo, principalmente porque, nesse caso, o ABC teria um índice de eficiência bem melhor. E provavelmente, para tentar conter esse índice de eficiência ruim, veja que em 5 de outubro de 2022 o banco fez um fato relevante aqui, que é o anúncio do seu programa de desligamento voluntário. Então, já tinha até uma quantidade significativa de funcionários que estavam aderindo a esse programa de desligamento. Mas se por um lado tem esse programa de desligamento, na contrapartida, aqui no site do Banrisul, também tem um concurso público para o Banrisul, que eu não vou entrar muito aqui nos detalhes desse concurso, tem o edital, tudo aqui, o que você precisa saber se você quiser saber detalhes do que é essa contratação. Então, se tem um programa de demissão voluntária de um lado, tem um programa de contratação na outra parte, e se eu não me engano, os salários ali em torno de R$4.200, R$4.300. E some-se a tudo isso, que, por exemplo, a composição da diretoria do banco é uma das mais bem remuneradas do mercado, assim, quando comparado com outros bancos similares. Hoje, um conselheiro vai a partir de R$70 mil, mais ou menos um valor aí que também se atribui aos integrantes da direção. Eu acredito que o presidente do banco é um dos melhores remunerados. Nós temos vídeo aqui no canal que nós mostramos como é que é feita a remuneração. Além do que, o Banrisul é, na verdade, uma holding. Ele tem embaixo dele uma parte de cartões, tem uma parte que é voltada para consórcio, tem uma parte que é voltada para corretora e tem uma parte que é para digitalização de documentos, e existem composições de diretorias nessas outras empresas que são controladas do Banrisul. E aí outras remuneradas, sendo que às vezes
O presidente do Banrisul também é parte do conselho de uma dessas empresas aí, o que aumenta ainda mais a sua remuneração. Então, enquanto Banco do Estado, ele tem essas características aí que, infelizmente, podem ser um impeditivo para uma melhor remuneração aos acionistas. De qualquer forma, continuamos aportando de forma bastante cautelosa no banco, evidentemente. Os dividendos que são pagos nos atendem, eles são suficientes para o propósito da nossa carteira. É também importante mencionar que com o novo pleito eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, onde se manteve o mesmo governador, e uma das promessas de campanha foi justamente não privatizar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então ele deve continuar nessa mesma batida aí pelos próximos 4 anos e também andando de lado, mas pagando os proventos dentro do patamar que a gente entende que é ajustado, embora se subir muito a ação, a gente deixa de aportar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, esse foi o vídeo de hoje. Espero você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.